Boa noite. Em nome do Instituto de Engenharia do Paraná e da Câmara Técnica de Processos e Tecnologia Mecânica do IEP, da qual eu sou coordenador, dou as boas-vindas a todos os participantes de mais este evento promovido pela nossa instituição. Inicialmente, quero apresentar os participantes do nosso painel principal, o engenheiro Nelson Gomes, presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, o engenheiro Rodrigo Pascoal, diretor técnico. Está também presente na nossa apresentação a Ingrid Froba, que é a vice-coordenadora da nossa Câmara Técnica, e o palestrante da noite, o engenheiro mecânico Gustavo Alida. Para início da nossa apresentação, passo a palavra ao presidente Nelson para as considerações iniciais. Bem, boa noite a todos, boa noite a todas. É uma satisfação enorme recebê-los nesse espaço do IEP, um espaço híbrido, onde nós vamos ter uma apresentação especial do engenheiro Gustavo a respeito das ferramentas existentes hoje para o projeto de um instrumento importante de deslocamento e que une povos, nações, continentes no mundo inteiro, tá? São os aviões. É importante essa palestra, porque nós estamos tendo a oportunidade de ouvir o engenheiro Gustavo. Acredito que não deu até a metade da minha idade, certo? Ele deve ser um jovem engenheiro, certo? Com muito expertise, muito conhecimento, e tenho certeza que nós vamos viver nessa noite, nesse espaço, nesse tempo, uma extrema e competente palestra que vai nos levar a conhecer um pouco mais da complexidade que é o desenvolvimento e o projeto de uma nova aeronave. Agradeço também ao Douglas, o coordenador, a Ingrid, vice-coordenador da nossa Câmara Técnica, que também está promovendo o evento, juntamente com a presença aí, do Paulo Peterlini, dos nossos conselheiros, do nosso diretor técnico, o Rodrigo Pascoal, certo? Que nos estimulam e a gente a ter uma participação maior aqui do IEP. Tenho certeza que o objetivo nosso é promover eventos que tragam tecnologia e conhecimento a todos os nossos associados. Mais uma vez, obrigado ao Gustavo, mais uma vez, obrigado a todos os presentes, em especial ao coordenador da Câmara Técnica, o Douglas e Ingrid. Obrigado a todos. Temos outros representantes aí de Câmara Técnica, não vou anunciar porque sou capaz de esquecer os nomes que estão presentes aí. Obrigado a todos e tenhamos uma excelente palestra. Douglas, devolvo a palavra para você aí continuar o evento. Obrigado, presidente Nelson. E antes de ler o currículo do palestrante, solicito a todos que, ao se manifestarem pelo chat, além de colocarem o seu nome, também a cidade da onde estão assistindo. E, da mesma forma, as perguntas gostaria que fossem feitas através do chat ou através do balãozinho que aparece aí na tela, que o palestrante irá responder no final da apresentação. Gustavo Alila é engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal do Paraná e pelo Instituto Nacional de Sciences Appliquées de Lyon, INSA, da França, com duplo diploma. Tendo obtido os títulos de mestre em mecânica dos fluidos pelo INSA de Lyon e em engenharia aeronáutica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o famoso ITA. É doutor em engenharia aeroespacial pela University of Michigan, nos Estados Unidos, tendo realizado pesquisas em CFD, depois ele vai explicar o que é, modelagem da turbulência e da transmissão e otimização aerodinâmica. Após a conclusão do doutorado, trabalhou como cientista visitante junto ao Centro de Pesquisa AMES, da NASA. Ele é engenheiro de desenvolvimento de produto na Embraer, com foco nas áreas de aerodinâmica e CFD. Engenheiro Gustavo, a palavra é sua. E boa apresentação.
Boa noite, Douglas. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao IEP, ao Nelson, ao Rodrigo pelo convite. É sempre interessante poder estar aqui com vocês e eu espero poder trazer algumas informações que sejam de interesse aí do pessoal hoje à noite. Então, a nossa ideia hoje é conversar um pouco sobre alguns desafios que existem no desenvolvimento de aeronaves, não todos, né? Existem vários, então a gente vai focar em alguns deles, talvez 2 principais ou 2 que são relevantes. E vamos tentar pensar um pouco como que esses desafios podem ser endereçados através do uso de ferramentas computacionais, que hoje são bastante presentes não só na indústria aeronáutica, mas na indústria como um todo. Eu queria aproveitar para perguntar, caso alguém tenha uma sugestão, eu tive um problema aqui no computador, estou usando uma máquina diferente, eu não estou conseguindo deixar essa apresentação em forma em forma apresentação, né? Geralmente esses editores de PDF permitem fazer isso, e eu não consegui. Caso alguém tenha aí alguma ideia e puder nos enviar, eventualmente vai ficar um pouquinho melhor. Caso contrário, eu vou deixar desse jeito, vou seguindo assim, e espero que o tamanho seja suficiente para vocês verem. A maior parte são imagens, né? Então acho que deve dar para a gente seguir. Então, a ideia principal... Alguém ia falar alguma coisa? Desculpa. Não, Gustavo, acho que está boa a apresentação assim. Se chegar alguma notícia aqui, eu te aviso. Pode Tá bom, prosseguir. beleza. Tá ok, obrigado. Então, a ideia fundamental, né? A gente vai conversar hoje sobre algumas ferramentas e métodos que são voltados para a indústria aeronáutica, mas é importante ter em mente que, em geral, essas aeronaves modernas, elas envolvem muita tecnologia em estado da arte. E exatamente por esse motivo, essas tecnologias e as técnicas que vêm associadas ao desenvolvimento do avião, elas podem ser facilmente extrapoladas para outras áreas da tecnologia, outras áreas da engenharia. E, por fim, para a gente poder entrar na apresentação propriamente dita, eu queria só trazer alguma nomenclatura para vocês. Quando a gente pensa num avião em voo, existem fundamentalmente 4 forças que atuam no avião. Existe o peso, né, natural na presença de qualquer campo gravitacional. Para compensar o peso, a gente tem uma força de sustentação, que em voo reto e nivelado vai ser exatamente igual ao peso em módulo, né, vai ter a direção em sentido contrário. A gente tem uma força de tração, cujo objetivo é vencer uma força chamada arrasto. A força arrasto é a resistência de um corpo que se move num fluido. A gente costuma muitas vezes pensar em arrasto como sendo um sinônimo de atrito, muito embora isso não seja de fato verdadeiro, porque o arrasto envolve mais coisa do que atrito. Mas atrito é efetivamente uma das componentes na geração de arrasto. Então, isso é só para a gente ter uma nomenclatura inicial e esses itens ou esses nomes vão voltar ao longo do processo. Um outro comentário que pode ser interessante aqui é o seguinte: é muito comum em engenharia aeronáutica a gente adimensionalizar as forças de sustentação e arrasto e obter coeficientes. E esses coeficientes passam, então, portanto, a não mais depender das dimensões do avião. Isso é muito interessante para fazer, inclusive, comparações com simulações versus avião real, ou então simulações ou ensaios em túnel de vento versus o avião real. Então, essa ideia de coeficiente seriam, como eu falei, a sustentação e o arrasto vão dar origem aos seus respectivos coeficientes, que são números adimensionais. Bom, tendo isso em vista, eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês do roadmap, né, da nossa conversa de hoje. Muito embora os slides estejam em inglês, né, as informações mais relevantes são aquelas que são vinculadas com as figuras e com a nossa discussão aqui. Então, eu queria contar um pouco do meu background, né, tanto acadêmico quanto industrial. O Douglas gentilmente fez uma introdução. Depois a gente vai falar um pouco sobre ensaios em túnel de vento, simulações aerodinâmicas e ensaio em voo, que essencialmente são as 3 grandes classes que se usam em geral, os 3 grandes tipos de ferramentas que se usa para fazer estudo da aerodinâmica de uma aeronave. Depois a gente vai falar sobre uma breve introdução daquilo que é aerodinâmica computacional e, na sequência, a gente olha como que essas ferramentas impactaram o desenvolvimento das aeronaves. A gente mostra que, efetivamente, o desenvolvimento de ferramentas mais capazes impactou no desenvolvimento de aeronaves mais eficientes. A gente passa, então, para alguns dos desafios e, talvez, soluções para esses desafios que estão inclusos no projeto das aeronaves do futuro e, por fim, aí a gente entra nas conclusões. Só um comentário que eu gostaria de fazer: essa apresentação aqui de hoje, ela não é uma apresentação oficial da Embraer, ou ela não traz a opinião oficial da Embraer sobre esses temas, né? São essencialmente compilados da minha visão sobre esses assuntos. Bom, então, do ponto de vista acadêmico, né, como o Douglas comentou, eu vou passar muito rapidamente aqui. Eu sou engenheiro mecânico formado pela UFPR,
E durante o curso de Engenharia Mecânica na UFPR, eu tive a oportunidade de cursar um duplo diploma no INSAE de Lyon, na França, em que, essencialmente, a ideia é passar um tempo da graduação no Brasil, outro tempo na França, e ter a diplomação por ambas as universidades. Na sequência disso, eu voltei ao Brasil e fiz um mestrado na área de Engenharia Aeronáutica no ITA, em parceria com a Embraer. Comecei a trabalhar na Embraer e depois iniciei um doutorado, que concluí em 2020, na área de Engenharia Aeroespacial na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Do ponto de vista profissional, a minha primeira experiência profissional na Embraer foi como engenheiro de aerodinâmica e CFD. CFD vem da sigla em inglês, a Computational Fluid Dynamics, ou dinâmica dos fluidos computacional. Essencialmente, a gente resolve problemas relativos a escoamentos em diversos regimes de velocidade, usando técnicas computacionais. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo da apresentação. Nesse primeiro trabalho na Embraer, eu essencialmente atuei no desenvolvimento e certificação de aeronaves da aviação executiva, são essas que a gente vê aqui, e também alguma coisa de suporte à frota. Então, foi a minha primeira experiência como engenheiro de desenvolvimento de produto na Embraer. E depois, em 2015, eu migrei para uma outra área, na qual eu trabalho até hoje, chamada desenvolvimento tecnológico. Essencialmente, a ideia da área de desenvolvimento tecnológico é, uma vez que haja interesse em desenvolver tecnologias que podem ser pré-competitivas, que tragam eficiência, tragam produtos interessantes para os nossos próximos aviões, a ideia é desenvolver essas tecnologias e depois repassá-las para as áreas da companhia que efetivamente desenvolvem as novas aeronaves. Então, essencialmente, a gente pode pensar em desenvolvimento tecnológico como uma área de pesquisa aplicada, cujo interesse principal é alavancar o nosso conhecimento relativo a técnicas diversas em engenharia aeronáutica. E como o Douglas comentou, já logo após o final do doutorado, eu trabalhei como cientista visitante no centro Ames da NASA, essencialmente trabalhando com metodologias de CFD como uma extensão daquilo que eu fiz no doutorado. Então, essencialmente, como vocês vão perceber ao longo da palestra, a minha experiência é na área de aerodinâmica e, em especial, na área de dinâmica dos fluidos computacional. E, portanto, essa apresentação vai ser estruturada ao redor desses tópicos. Bom, então, isso tendo sido dito, a gente pode passar agora para uma olhada inicial no que são as ferramentas que podem ser usadas para desenvolvimento aerodinâmico de um avião. Quando a gente desenvolve um avião, naturalmente, a gente tem várias disciplinas trabalhando em conjunto, e quando a gente pensa especificamente em aerodinâmica, a gente tem, como eu comentei, 3 ferramentas fundamentais para fazer estudos. A primeira delas é o túnel de vento. Então, no túnel de vento, constrói-se uma maquete em escala, geralmente com requisitos bastante estreitos no que diz respeito à manufatura, e a gente testa essa maquete em escala no túnel de vento. E aí, do túnel de vento, são obtidas uma série de informações a respeito das características aerodinâmicas, dos coeficientes aerodinâmicos que eu mencionei, e também da topologia do escoamento. Um ponto importante a respeito do túnel de vento é que túneis de vento de alta capacidade técnica, como o National Transonic Facility da NASA em Langley, na Virgínia, que é o que está ilustrado aqui na imagem, eles, em geral, são túneis de vento bastante caros. Você gasta, talvez, alguns milhares de dólares para cada hora de ensaio. E, numa campanha de ensaio, é comum você usar, talvez, milhares de horas em simulações de túnel de vento. Então, quando a gente faz a composição de custo, a gente pode facilmente observar que a gente está falando aí da ordem de milhões de dólares para se fazer um ensaio completo em túnel de vento. Então, apesar de você ter acesso a várias coisas interessantes do ponto de vista da física, você tem um preço também alto em função dos custos associados a ensaio em túnel de vento. A outra alternativa, e que em geral é trabalhada em paralelo ao túnel de vento, inclusive para se preparar aos ensaios em túnel de vento, são as ferramentas de simulação aerodinâmica, comumente chamadas de CFD, como eu mencionei mais cedo. E aí, dentro do CFD, existe uma classe bastante grande de ferramentas, desde aquelas mais simples, em que você deixa um pouco da física de fora, entretanto, tem custos computacionais menores e, portanto, mais agilidade no processo, até as outras, no outro lado do espectro, em que a gente pensa, então, em ferramentas que recuperam mais da física do processo, mas, naturalmente, como o preço disso, trazem custos computacionais mais elevados. Então, as ferramentas CFD, elas auxiliam no processo de design ou de desenvolvimento aerodinâmico de um avião. E quando o avião já existe, a gente pode fazer ensaio em voo. E aí, no ensaio em voo, a gente pode coletar uma série de informações que ajudam a realimentar processos de CFD, processos de simulação em simulador de voo, por exemplo.
Agora, naturalmente, a gente só pode fazer um ensaio em voo quando o avião já existe. Então, isso acontece lá no final da fase de desenvolvimento. A gente pensa aí no ciclo habitual de desenvolvimento na fase de 5 anos, ou a parte de ensaio em voo e certificação vai acontecer lá pelo último ano, né? Último ano, 1 ano e meio, depende muito do programa. Mas, essencialmente, o ensaio em voo vai estar confinado a essa região a posterior do desenvolvimento. Então, nós temos essas 3 classes de problema, e a gente vai agora focar um pouco mais na parte de aerodinâmica computacional propriamente dita. Então, o que é a ideia? Essencialmente, a ideia é que o escoamento do ar no entorno de um avião, ou o problema aerodinâmico, é um problema que deve ser modelado, é um problema físico, e como de costume em engenharia, o que a gente faz é usar um modelo matemático que represente aquele fenômeno, num certo grau de representatividade. Como eu disse antes, quanto mais representatividade a gente tiver, mais complexo vai ser o modelo e, como consequência imediata disso, mais cara vai ser a simulação computacional. Mas a ideia basicamente é essa: usar modelos para reproduzir um fenômeno físico real. E no caso de aerodinâmica de aeronaves, a gente, em geral, usa as equações de Navier-Stokes. Então, o pessoal aí que fez curso de mecânica dos fluidos vai se lembrar dessas equações da disciplina de mecânica dos fluidos. Aqui a gente não precisa olhar essas equações em detalhes, eu só estou as ilustrando para ressaltar o fato que a gente tem equações que são baseadas em princípios fundamentais e que retratam a física que nos interessa. Então, aqui, só para ter uma ideia, a gente tem 3 equações que, na verdade, são 5. A primeira equação é uma equação que ilustra o conceito fundamental, o teorema da conservação da massa. A segunda equação, que, na verdade, são 3, é uma equação vetorial, ela está encapsulando as equações ou os princípios de conservação de quantidade de movimento. Então, é uma equação vetorial que tem 3 dimensões. E a última equação nada mais é do que o princípio de conservação da energia. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se a gente for capaz de resolver essas equações que encapsulam o fenômeno ou encapsulam preceitos básicos da física, a gente consegue entender o escoamento em torno de um avião. E aí tem um pequeno porém: as equações de Navier-Stokes, elas não têm solução analítica para a grande maioria dos casos de interesse. Na verdade, elas têm solução analítica para alguns casos bastante simplificados, em que os efeitos não lineares que fazem parte das equações desaparecem. E aí sim a gente tem soluções tabeladas, basta a gente seguir um ábaco com as soluções e obter a solução que nos interessa para aquele problema. Mas, para o escoamento em torno de um avião, não há solução analítica para essas equações, de forma que a única solução que a gente tem hoje para endereçar e para poder, de fato, estudar a aerodinâmica é resolver essas equações de maneira numérica e injetando nessas equações modelos que vão recuperar a física que nos interessa. Então, basicamente, essa é a ideia, e a gente vai construir o resto da discussão em torno desse conceito fundamental. Então, vamos supor que eu precise fazer várias simulações para estudar várias configurações diferentes de aeronaves, e eu preciso fazer isso, em geral, com uma numa escala de tempo pequena. Então, quando isso é necessário, é muito comum a gente partir para ferramentas de mais baixo nível de fidelidade. A grosso modo, isso quer dizer que aquelas equações originais que a gente observou, a gente vai ter hipóteses simplificadoras. Por exemplo, efeitos viscosos não são interessantes. E aí eu posso retirar os efeitos viscosos daquelas equações, simplificá-las bastante, e aí eu chego num set de equações muito mais simples, cuja resolução numérica é mais simples e, portanto, muito mais barata. Aqui, por exemplo, a gente tem a representação da aerodinâmica de uma asa com hélices, a gente vai olhar isso depois mais em detalhes, e aqui a gente tem basicamente informações só na superfície por um método chamado VLM, ou Vortex Lattice Method, que é um método baseado em informações e cálculos na superfície da asa. Você não tem informações no volume. Você tem informações da esteira que se propaga atrás da asa, mas não tem informação, por exemplo, afastando-se da superfície da asa na direção normal a ela. Então, você vai ter bastante agilidade, porém, vai deixar um pouco da física de fora. E no outro lado lá da escala, a gente pode pensar naquelas simulações em que a gente resolve aquelas equações de maneira mais direta, portanto, retendo mais da física, e aí sim a gente vai poder, inclusive aqui a gente enxerga uma simulação na seção de uma asa, a gente consegue, inclusive, visualizar as estruturas turbulentas sendo formadas ao redor da asa. Então, você tem muito mais física representada, mas, naturalmente, tem um custo computacional associado bastante mais alto. Então, o desafio do engenheiro aerodinamicista, ou do engenheiro em geral que quer fazer simulações, é, a partir do conhecimento físico do problema que ele tem e do entendimento da fase do desenvolvimento na qual ele se encontra, selecionar a ferramenta que melhor representa o que ele precisa reter naquela fase
dentro do tempo que ele tem para resolver o problema. Então, essa é a ideia fundamental. Bom, isso estando dito, a gente pode agora dar uma olhada em como que essas ferramentas computacionais impactaram o desenvolvimento de aeronaves que hoje já estão no mercado. Então, eu queria trazer aqui uma imagem interessante. Isso aqui é a capa de uma revista Scientific American, de novembro de 1950, em que a gente tem um computador. E exatamente nessas décadas, 50, 60, o computador surgia como uma ferramenta para viabilizar vários problemas científicos e de engenharia, né? Então, a gente vai lembrar que o computador, como surgiu pela primeira vez, apareceu ali durante a Segunda Guerra Mundial, e após a Segunda Guerra Mundial ele começou a ser desenvolvido de maneira mais rápida e encontrar aplicações na indústria, que não só em aplicações bélicas. Então, é interessante a gente pensar que nos anos 50 essas coisas já começavam realmente a emergir como tecnologias de bastante interesse. Mas o fato é que a gente só começou a ter um uso mais amplo da computação dentro da engenharia em função de um problema que é essencialmente um problema de espaço. A gente precisava colocar mais transistores dentro de um certo espaço físico, que é o espaço que a gente tem para ter um certo computador. Quanto mais transistores a gente é capaz de colocar, mais capacidade de processamento a gente consegue ter. Então, tem um problema físico, que é o espaço, e outro problema é um problema de transferência de calor, porque isso tudo gera calor, e é necessário escoar esse calor para fora do circuito de maneira que as coisas possam funcionar. E a lei de Moore ilustra, de fato, o progresso que aconteceu. Não, a lei de Moore, na verdade, chamar de lei talvez seja um certo abuso, porque a lei de Moore não é baseada em nenhum princípio fundamental. Ela foi uma observação do Moore, que na época era um estudante de doutorado, se não me engano, na área de engenharia química, e ele percebeu que a cada 2 anos a capacidade de cálculo dos computadores dobrava. Então, se a cada 2 anos a capacidade dobra, isso, na verdade, é um comportamento exponencial. Aqui isso parece um comportamento em linha reta, mas é porque a escala está em logarítmica. Então, a gente está vendo uma reta, mas, na verdade, é a evolução exponencial. Então, essa evolução de capacidade de hardware foi o que essencialmente promoveu o uso cada vez mais acelerado dessas ferramentas para resolver N problemas de engenharia, entre eles aqueles sobre os quais a gente vai falar hoje, que são problemas em aerodinâmica. E pensando um pouco no aspecto histórico, né, é interessante a gente ver que muitas técnicas que hoje são tidas como técnicas conhecidas e amplamente usadas, elas foram desenvolvidas na indústria com o intuito específico de resolver um problema que se tinha em mãos. Então, em 1962, 2 engenheiros na época da Douglas, o Hess e Smith, eles essencialmente propuseram uma técnica, hoje conhecida como técnica dos painéis, que é uma técnica usada para se estudar aerodinâmica com baixo custo computacional. E nessa mesma época estava em desenvolvimento esse avião que a gente vê aqui, que é o Douglas DC-9, e as versões posteriores do avião se beneficiaram largamente da técnica desenvolvida dentro da própria Douglas. Então, é um exemplo interessante. Nos anos seguintes, já na década de 70, final da década de 70, estava em desenvolvimento um avião, ou uma família de aviões, composta pelo 737-300, que ainda voa hoje bastante. E aí aqui o pessoal da Boeing usou um código chamado PANER, que era um código desenvolvido na própria Boeing, na época era proprietário da Boeing, e é um código de painéis já mais avançado. Então, a gente vê aqui na esquerda uma malha, onde a gente está resolvendo aquelas equações simplificadas, e a gente vê aqui na direita um corte numa seção da asa, a gente vê aqui no meio a configuração atual, quer dizer, quando eu faço o corte na asa, eu pego várias superfícies de hipersustentação que são usadas para pouso e decolagem, e a gente aproxima, ou eles aproximaram a configuração que está aqui no meio pela configuração que aparece na direita abaixo, para poder representá-la de forma computacional. E fizeram várias comparações com ensaios em voo, e tiveram comparações interessantes dentro do regime de validade daquele método que estava por trás do código. Então, esses são realmente os primeiros usos em grande escala de técnicas computacionais para se desenvolver aeronaves. E aí, pulando uns anos para frente, no final dos anos 80, início dos anos 90, a Boeing estava desenvolvendo esse avião aqui, o 777, que voa até hoje. E essencialmente, eles, pela primeira vez, usaram em altíssima escala o computador no desenvolvimento desse avião, inclusive substituindo todas as plantas em papel pelo seu equivalente computacional, que são as ferramentas de CAD, que a gente hoje usa bastante. Esse foi o primeiro avião em desenvolvimento paperless, né, porque não houve, de fato, a impressão de várias plantas e etc. E esse avião se beneficiou bastante do uso de técnicas de CFD, aí já com mais física do que a gente tinha no passado. E aqui nessa figura a gente vê algumas das partes externas do avião que foram beneficiadas pelas ferramentas de CFD.
Então, aqui são só alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente tem aqui a integração do motor com a asa. Esse é um problema complexo, porque a asa é um corpo esbelto, né? E você coloca um motor ali na frente, e isso perturba todo o escoamento. Então, a integração do conjunto motor, pilone e nacelle com a asa é um problema de altíssima complexidade que nesse avião foi resolvido utilizando ferramentas CFD. A mesma coisa a junção asa-fuselagem, ela também foi definida e detalhada usando CFD. A questão dos flaps, né, e o design da asa. Então, flaps são superfícies de hipersustentação que ajudam ou possibilitam a aproximação e decolagem, pouso e decolagem em velocidades mais baixas. Né? Então, você faz isso em pistas mais curtas. E também a região da cabine, essencialmente em cima do cockpit, em que há uma aceleração do escoamento. Essa aceleração do escoamento leva à presença de uma onda de choque, que é uma região do escoamento em que a pressão estática pula bastante, e você gera bastante ruído em função da interação com o escoamento. E você pode, então, suavizar essa região usando o CFD de maneira a ter um ambiente interno no cockpit, na cabine de pilotagem, mais silencioso. Esses são alguns exemplos. E, basicamente, o que a gente vê é que, desde que o avião tornou-se uma ferramenta de combate de transporte de passageiros, ele evoluiu largamente. E, pelo menos de forma parcial, essa evolução foi alavancada pelo uso de ferramentas computacionais cada vez mais robustas e cada vez capazes de representar mais da física. Por que isso é interessante? Porque o engenheiro consegue ver os problemas mais cedo, e a gente vai mostrar um pouco mais para frente como isso é importante. Pensando um pouco em relação à eficiência, né? Olhando aqui esse gráfico em que a gente observa o Comet 4, o primeiro avião a jato comercial que entrou em operação nos anos 50, a gente faz uma comparação em linha do tempo até chegar em 2010, aeronaves já em estágio bastante avançado, a gente vê duas coisas interessantes. O consumo de combustível bruto reduziu em 49%. Isso, por si só, é um número impressionante, ainda mais levando em conta os atuais custos bastante elevados do barril do petróleo. Agora, se a gente fizer uma normalização e levar em conta, né, nesse cálculo, o número de passageiros transportados, esse aumento de eficiência foi ainda maior. A gente conseguiu descer o consumo de combustível em 82%, ou seja, a gente leva mais pessoas, o que implica em custos menores, porque você está carregando mais pessoas no mesmo avião, com um consumo de combustível menor, o que impacta em custos de operação ainda menores e ajuda aí a deixar o transporte aéreo uma coisa mais acessível. Né? Então, isso é bem visível ao longo dos anos. Apesar dos aviões, olhando de fora, né, talvez numa primeira inspeção eles pareçam a mesma coisa, é um tubo, um asa com empenagem, com motores presos às asas, ainda assim houve um aumento de eficiência muito visível ao longo das décadas. E eu comentava há pouco a questão da gente usar as ferramentas o mais cedo possível para entender limitações e entender melhor o espaço de design. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo interessante que eu sempre gosto de mencionar. Ao longo da corrida espacial, um dos pontos fundamentais no desenvolvimento do Saturno V, foi o foguete que levou o homem à Lua, era o desenvolvimento do motor F1. O motor F1 é o motor do foguete e, essencialmente, o custo de desenvolvimento foi altíssimo. Em 69, o valor acumulado de desenvolvimento desse motor foi de 480 milhões de dólares. Se a gente transportasse esse valor, considerando a inflação dos Estados Unidos para valores de hoje, isso seria algo em torno de 3,68 bilhões de dólares. É uma cifra bastante elevada. E por que o custo foi tão alto? Basicamente porque surgiu um problema no motor chamado instabilidade de combustão, em que você tem o processo de combustão combinado com o escoamento se excitando a estrutura em uma das suas frequências naturais e, portanto, levando à desintegração ou à potencial desintegração do motor. Só que quando isso foi efetivamente percebido, o projeto já estava avançado. E você tem que voltar lá de um ponto ajusante do projeto para um outro ponto lá montante, no início do projeto, e isso causa uma reengenharia que acaba sendo muito cara. Então, a ideia fundamental é que se a gente conseguir usar essas ferramentas em fases iniciais do projeto de maneira sábia, a gente pode encontrar eventuais problemas mais cedo, remediá-los mais cedo e, portanto, reduzir o tempo de desenvolvimento e o custo de desenvolvimento. Esse é o ponto fundamental. Então, aqui tem um exemplo interessante da literatura, em que a gente vê na linha do tempo alguns aviões da Boeing, na linha do tempo no topo, e logo abaixo o número de asas testadas em ensaios em túnel de vento. Então, lá no final dos anos 80, estava em desenvolvimento o Boeing 767. E aí a gente vê que para esse avião foram testados em túnel de vento algo em torno de 77 configurações de asa diferentes. Então, a gente imagina o custo para fazer isso em termos de túnel de vento. Já quando o 787 foi desenvolvido, lá pelos anos 2000, aqui ele ainda era chamado de 7E7, o número de asas diferentes levada para túnel foi algo em torno de 5. O que isso quer dizer? Que à medida que
à medida que as ferramentas computacionais tornaram-se mais representativas da física e tornaram-se mais acessíveis, porque o poder computacional crescia em paralelo, foi possível chegar para o túnel de vento com um conhecimento muito maior das asas que de fato interessavam. Então, ao invés de ensaiar várias asas, o desenvolvimento se restringe a um número menor e o custo cai bastante. Então, esse é um exemplo numérico dessa evolução ao longo dos anos no fabricante norte-americano. Bom, então a gente falou aqui de usar ferramentas, né, e tal, e fazer esse tipo de coisa. Como que isso de fato funciona? A gente tem uma certa configuração, como essa que está aqui no topo, que nos interessa. A gente está em alguma fase do projeto e a gente vai fazer um estudo de simulação aerodinâmica. A primeira etapa de todas e cabe ao engenheiro fazer isso, é pegar essa configuração que é complexa, que tem uma série de detalhes, tem antenas, tem entradas de ar, tem sensores, tem uma série de pequenas coisas aqui, que eventualmente não são necessárias para aquela simulação que se está olhando. Um outro caso que pode ser interessante é se a gente tem um escoamento que não tem nenhuma derrapagem, quer dizer, o avião não tem ângulo de derrapagem, não está derrapando em relação ao escoamento, o escoamento incide de maneira perfeitamente direta no avião. Apesar do avião, de fato, não ser perfeitamente simétrico, nessas condições ele pode matematicamente ser tratado como simétrico, porque a gente não está interessado em todos os pequenos detalhes. E a gente pode simular só a metade do avião e usar condições de contorno de simetria, o que minimiza o tempo de simulação. Então, a primeira fase é, de fato, entender o que eu preciso ter na simulação, o que eu preciso recuperar de resultado e simplificar de acordo. Isso vai me dar uma geometria. Quando essa geometria está pronta, vem um processo interessante e, geralmente, trabalhoso, que é gerar a malha computacional. A malha computacional pode ser pensada como uma entidade geométrica, na qual aquelas equações que a gente viu lá em cima, junto dos seus modelos, vão ser discretizadas e vão dar origem a um baita de um sistema linear que vai ser resolvido, e a resolução desse sistema linear vai me entregar os estados do escoamento que me interessam. E, a partir disso, eu posso fazer os estudos que importam. Então, em cada ponto, geralmente em cada centro de cada uma das células que fazem parte da malha, eu vou estar resolvendo aquelas equações que foram discretizadas. Então, a gente tinha equações que eram contínuas, né, no primeiro instante, e essas equações contínuas vão ser reduzidas a equações discretizadas, e a gente vai resolver isso através de uma resolução, geralmente, iterativa de um sistema linear que é bastante grande. É muito comum, numa malha completa, de um avião completo, a gente ter dezenas de milhões de elementos ou células, se não centenas de milhões em casos mais complexos. Então, a gente ainda assim tem um espaço aí, um número de graus de liberdade bastante elevado. Aí a simulação vai rodar. Durante a rodada da simulação, a gente tem que acompanhar se ela está caminhando bem, se a convergência está acontecendo de acordo. E uma vez que tudo isso estiver pronto e um critério de parada for atingido, vem uma etapa muito importante, que é pós-processar o resultado. Então, eu vou pegar aqueles resultados da simulação numérica e vou fazer uma série de estudos. Vou computar os coeficientes aerodinâmicos que eu mencionei mais cedo, vou olhar a topologia do escoamento e vou entender se aquilo faz sentido. Por isso, o entendimento da física por parte do engenheiro é fundamental, porque a ferramenta computacional ela não substitui de maneira alguma o engenheiro, ela serve como um auxílio no processo de desenvolvimento. Então, aqui, por exemplo, a gente olha essa configuração, a gente vê que, entre várias outras coisas, na região posterior e central da asa, tem uma grande região de separação do escoamento, o escoamento está separando da superfície, em função da presença de uma forte onda de choque. Então, na onda de choque, a gente tem um aumento da pressão estática e, de um momento para outro, dentro de uma região muito fina do espaço, o escoamento vai passar a enxergar uma pressão muito maior. Esse gradiente adverso de pressão pode, eventualmente, descolar o escoamento da superfície, e a gente está vendo isso acontecer aqui, dentre várias outras coisas. Então, a moral é que o processo de pós-processamento é fundamental para que a gente possa, de fato, tomar crédito das simulações que foram realizadas, e é essa etapa da visualização. Bom, então, agora tendo passado por essas etapas aí de entender como é uma ferramenta de simulação aerodinâmica e quais são as etapas, vamos olhar dois desafios, né? Eu arrisco a dizer que não são necessariamente os desafios mais relevantes ou não, isso depende do projeto, do produto que a gente está olhando, mas são dois desafios interessantes na indústria aeronáutica hoje. O primeiro deles tem a ver com o que a gente chama de escoamento laminar. O que é a ideia? Quando a gente tem um escoamento sobre uma certa superfície, e aqui a gente vê o escoamento sobre uma placa plana, portanto uma configuração canônica, o que acontece é que vai haver uma região perto da placa em que todos os efeitos de viscosidade, ou em outras palavras, os efeitos da interação entre o escoamento e a parede mais detalhados vão acontecer,
essa região se chama camada limite. Então, tudo aquilo que é efeito viscoso vai estar restrito a uma região chamada camada limite. E, em geral, esse escoamento que se inicia no bordo de ataque da camada limite, no bordo de ataque da configuração, no início da configuração, ele vai se comportar de maneira laminar. O escoamento laminar, essencialmente, é um escoamento organizado. Se você pudesse fazer o acompanhamento da evolução no espaço de uma certa partícula, ou de uma certa pequena região do escoamento, aquilo se propagaria de forma bastante organizada. Só que aí há perturbações externas, há ruído, há rugosidade, há vibrações, gaps, steps, N imperfeições de manufatura que são inevitáveis. E quando essas imperfeições estão presentes, o que é praticamente sempre, eventualmente isso vai excitar alguns mecanismos na camada limite. A camada limite vai passar por uma região de transição que vai, por sua vez, originar um escoamento turbulento. O escoamento turbulento, ao contrário do escoamento laminar, ele é essencialmente um escoamento altamente aleatório, randômico, e, portanto, mais difícil de se computar. E, além disso tudo, tem outro ponto fundamental. Os efeitos de fricção, que são parte da geração de arrasto, são muito maiores no escoamento turbulento do que o são no escoamento laminar. E, portanto, a gente pode intuitivamente imaginar que seria interessante aumentar a região de escoamento laminar em torno de um avião ou de qualquer outro corpo que se mova num fluido, com o intuito de reduzir efeitos de fricção, reduzir efeitos de arrasto, reduzir, portanto, a necessidade de tração mais elevada e, logo, reduzir o consumo de combustível. Então, essa é a ideia fundamental. Só que, para a gente conseguir tomar isso como algo parte do processo de desenvolvimento, a gente precisa ser capaz de computar a transição de um escoamento para o outro. Computar a transição do escoamento laminar para um escoamento turbulento. E isso, portanto, tem que estar intrínseco ao processo de otimização. A física por trás do desenvolvimento de uma aeronave de alta complexidade é também muito complexa e, muitas vezes, a configuração ótima não pode ser obtida só com experiência. A gente precisa de ferramentas de otimização e essas ferramentas têm que ser capazes de computar o efeito da transição para que elas possam tomar crédito de um escoamento mais laminarizado e, portanto, com uma maior economia de arrasto. Essa é uma ideia importante. Pensando em números, olhando um avião comercial típico em regime de cruzeiro, como eu comentei mais cedo, o arrasto ele vai ser gerado em várias fontes. A gente tem o arrasto viscoso, basicamente ligado a efeitos de fricção dentro da região de camada limite, mas a gente tem um outro tipo de arrasto chamado arrasto induzido. O arrasto induzido está intimamente gerado à geração de sustentação, portanto, ele é inerente ao voo, mas em condições de cruzeiro, em geral, a predominância em termos de fonte de arrasto são efeitos viscosos, em torno de 55%. O que quer dizer que se a gente é capaz de laminarizar o escoamento, talvez não em 100% do avião, isso provavelmente nunca vai ser possível, mas em algumas regiões do avião, a gente vai justamente atacar a parcela do arrasto que é majoritária em condições de cruzeiro. E, portanto, a gente vai ter benefícios interessantes. Tem estudos aí que mostram que se a gente conseguir atacar escoamento laminar e, ao mesmo tempo, reduzir separação, a gente consegue ter uma economia de combustível em torno de 15%, o que é bastante expressível, pensando que esses aviões aí voam geralmente várias horas do dia, na maioria dos dias do ano, para gerar receita para a companhia aérea. Então, essa ideia de escoamento laminar é um negócio que tem estado no radar já faz alguns anos, e o pessoal tem, inclusive, hoje dito, e essas imagens que eu mostro aqui são do workshop que aconteceu no NASA Langley em 2017, que essa tecnologia ela pode não só ser usada de maneira isolada, mas também ela pode ser combinada a novas configurações futuristas de aeronaves, e isso vai gerar economia de combustível ainda maior, ou aumento de eficiência ainda maior do que aquilo que a gente teria só com o escoamento laminar. Seria o caso aí do avião com junção asa-fuselagem, ou dos aviões com suportes externos para ter asas super alongadas. Então, essas coisas realmente estão no radar da indústria. Quando a gente olha para asas de aeronaves, tem dois mecanismos principais que vão levar um escoamento laminar a se tornar potencialmente um escoamento turbulento. As ondas de Thome-Schlichting são ondas que vão surgir no escoamento em função daquelas perturbações externas que eu comentei e vão ser amplificadas em função da presença de gradiente de pressão adversa. Ou seja, quando você está na região da asa em que a pressão estática está aumentando à medida que o escoamento caminha, essas ondas vão surgir e podem causar transição. Ou então os chamados vórtices de crossflow, que esses, por outro lado, são geralmente graves ou causam transição de maneira mais abrupta na região do bordo de ataque, quando o escoamento é acelerado. Então, essencialmente, o otimizador precisa ter física para entender essas coisas e conseguir te dar uma configuração com menor arrasto, levando em conta o benefício do escoamento laminar.
E como eu comentei mais cedo, a exploração do espaço de design é muito complexa numa aeronave atual. E justamente por isso a gente precisa usar técnicas de otimização, geralmente numéricas, para conseguir buscar um projeto ótimo. E é exatamente isso que a gente vai olhar nos próximos slides. Então, o problema de otimização que a gente vai pensar é mais ou menos assim. Eu tenho uma grandeza de interesse F. Por exemplo, o arrasto. Eu quero reduzir o arrasto, então eu quero minimizar F. Eu tenho também restrições. Eu quero, por exemplo, eu quero reduzir o arrasto de uma certa asa, mas eu quero que a espessura mínima da asa esteja dentro de um certo valor, porque dentro da asa eu preciso alojar combustível, eu preciso alojar sistemas, e a asa não pode ser uma placa plana. Então, eu tenho restrições. Isso tudo vai estar sujeito ao que a gente chama de resíduos, que, na verdade, são as nossas equações de governo. Então, eu tenho que resolver esse problema todo, respeitando as equações de governo, ou, em outras palavras, respeitando a física do problema. Essa é a ideia fundamental. E aí tem mais duas variáveis aqui, que são x e y. X é o vetor que tem as minhas variáveis de design. Então, imagine que eu tenho pontos de controle que me ajudam a variar a forma da asa. Esses pontos estão expressos no vetor x. E eu tenho também estados do escoamento. Então, eu estou resolvendo as equações do escoamento, e essa resolução das equações do escoamento me traz estados. Velocidades, pressões, temperatura, densidade ou composições dessas variáveis. Isso está dentro do vetor y. Então, eu resolvo o meu problema de escoamento, resolvo as minhas equações físicas, que eu chamo de R, uma vez que eu tenho a forma da asa, ou as variáveis de design, que eu chamo de x. Isso me dá os estados que me permitem computar o arrasto, que é a minha função de interesse para esse problema em específico. Então, esse é o fluxo do processo. E eu tenho várias formas de fazer isso. Em geral, a gente pode dizer que os algoritmos de otimização podem ser classificados em dois grandes grupos, ou em duas grandes filosofias. Na primeira delas, a gente usa gradiente. A gente usa informação do gradiente da função, ou seja, matematicamente, como que meu arrasto varia em função da variação da forma da asa. Isso me dá uma informação para usar para fazer a otimização. E, basicamente, a gente vê aqui esses algoritmos baseados em gradiente que estão na parte inferior da figura. A gente vê que à medida que aumenta a dimensão do problema, ou seja, quanto mais complexo fica o problema, quanto mais variáveis de design eu tenho, o custo aumenta, mas não tão rapidamente. Por outro lado, quando eu uso algoritmos livres de gradiente, como algoritmos genéticos, particle swarming, em geral você tem uma escalabilidade menos favorável, porque o custo aumenta mais rapidamente à medida que o problema aumenta de tamanho. Qual é a mensagem fundamental aqui? Se eu tiver um problema de altíssima dimensão, como é comum em engenharia aeronáutica, e eu tentar usar física de alta fidelidade com algoritmos livres de gradiente, o tempo para resolver o problema vai ser altíssimo. Então, a gente precisa usar resolução baseada em gradientes. E só para lembrar um pouco, né, o gradiente basicamente é um vetor cujas componentes são as derivadas parciais da tua função de interesse, para nós o arrasto, com relação às variáveis de design. São os N pontos que controlam a superfície da asa. Alguns otimizadores vão além do gradiente, eles usam a hessiana, que tem as informações de derivada segunda. E tendo a informação da hessiana, o otimizador tem mais facilidade de caminhar no espaço de design. Essa é basicamente a ideia. Então, imagine que eu tenho um problema simplificado. Eu tenho uma certa configuração aeronáutica que é controlada por duas variáveis de design, x1 e x2, só duas. E o meu arrasto, portanto, é função de x1 e x2. Aí eu começo lá com um certo arrasto, geralmente um arrasto mais alto na minha configuração inicial, e eu quero caminhar até um ponto em que o arrasto seja mais baixo. E essa vai ser minha configuração final otimizada. Então, o que eu preciso fazer? O otimizador precisa saber a direção para onde caminhar, e isso é dado pelo gradiente. Então, a gente vai lembrar lá da matemática que o gradiente, na verdade, ele aponta para a direção de máximo crescimento da função. E aqui eu quero o contrário disso. Então, basta eu trocar o sinal. Eu troco o sinal do gradiente, isso vai me dar a posição de decréscimo daquela função. E eu também preciso saber o passo. Eu preciso saber o quanto andar na direção daquele mínimo em cada etapa do processo iterativo, porque eventualmente eu posso dar um passo muito longo, isso me joga além do ponto de mínimo. Então, essas duas coisas têm que ser levadas em conta pelo otimizador. E aí aí vem a seguinte pergunta: eu preciso calcular as derivadas que fazem parte do meu gradiente. E calcular as derivadas pode ser uma coisa muito cara. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é usar um procedimento alternativo para isso, chamado método adjunto. E esse método adjunto ele foi emprestado pela comunidade de aerodinâmica, do pessoal de teoria do controle ótimo, e a primeira aplicação efetiva desse método surgiu em 1988 pelo Anthony Jameson, num artigo do Journal of Scientific Computing. E é muito interessante, nesse artigo, que ele mostra toda a dedução, e lá no final ele fala assim: agora falta aplicar isso a algum problema prático.
Então, assim, a gente tinha uma ferramenta matemática, mas ainda faltava ter alguma aplicação. E qual é basicamente a ideia? A ideia é assim, a gente quer calcular a variação da nossa função de interesse, para nós o arrasto, com relação às nossas variáveis de design, pontos que controlam a forma da asa. Se eu fizer uma expansãozinha simples em série de Taylor, eu chego nessa expressão que está aqui. Essa expressão tem derivadas parciais, que são baratas de computar, mas tem uma derivada total, dy dx, que é caro. Por quê? Porque dy dx, basicamente, é a variação dos estados do escoamento com relação à forma da asa. Então, eu vou ter que, para cada vez que eu quiser calcular essa derivada, eu vou ter que resolver o escoamento inteiro, que é justamente a parte cara do meu processo. Porque eu resolvo lá centenas, dezenas, talvez centenas de milhões de pontos numa célula. Então, na malha, desculpa. Então, isso aqui é caro. Essa derivada aqui é o gargalo do problema. Então, o que o método adjunto faz é falar, olha, se eu resolver um sistema linear, que é esse aqui do meio, e computar a variável psi, que é um campo adjunto, eu consigo plugar essa variável na minha equação original e computar a minha derivada que me importa só computando a resolução do sistema linear, a solução do sistema linear, e derivadas parciais que são baratas de computar. Então, matematicamente, isso aqui é uma forma de calcular derivadas de maneira, ou sensitividades, de uma maneira que independe do número de variáveis de design. Então, se eu tiver centenas de variáveis que controlam a forma de uma asa, o custo para fazer essa computação vai ser independente do número de variáveis de design. Como que isso vai acontecer? Vai ter um otimizador, esse otimizador recebe informações, ele gera uma malha, resolve as equações do governo e resolve o sistema linear que eu mencionei antes. Isso nos dá uma derivada, eu reinjeto para o otimizador e itero até ele falar, olha, cheguei num critério de parada, essa é a tua configuração ótima, respeitadas as restrições. Essa é basicamente a ideia. E o que a gente quer fazer especificamente hoje aqui é incluir nesse processo efeitos de transição laminar turbulento para que o otimizador possa investigar um escoamento que é efetivamente laminarizado. Então, para isso, a gente propôs, esse trabalho faz parte do meu trabalho de doutorado nos Estados Unidos, a gente propôs um modelo de turbulência, que é acoplado lá ao processo de otimização, que captura a transição laminar turbulenta. É basicamente um modelo baseado em duas equações, os detalhes das equações não vêm ao caso, o que vem ao caso é observar que são equações de transporte que lembram um pouco as equações Navier-Stokes, e essas equações são construídas de forma a, com base em informações experimentais, empíricas, ter sensores que digam, olha, quando essas condições são obedecidas, a transição do laminar para o turbulento vai começar a acontecer. Essa é a ideia fundamental. Então, a gente está adicionando física ao processo, porque sem essa física adicional, o otimizador não seria capaz de explorar essa região do espaço de design em que há uma região com escoamento mais laminar. E aí, o que acontece é que esse modelo, originalmente, ele tem uma série de funções que não estão explícitas todas nas equações de cima, mas que alimentam as equações de cima, são equações que ou são elas próprias descontínuas, ou elas têm derivadas primeiras descontínuas. Isso é um problema, porque a gente quer justamente usar as derivadas para o otimizador poder andar. Então, aí a gente tem um problema sério. E para endereçar esse problema, a gente usou uma série de funções matemáticas simples para suavizar as funções originais que tinham nesse modelo. Por exemplo, a gente tem aqui uma equação, uma função degrau em preto, isso aqui é descontínuo por natureza, e a gente usa uma representação simples, com uma tangente hiperbólica, para suavizar isso aqui. E agora sim o otimizador consegue andar no processo sem ficar encontrando problemas. E a gente fez algumas validações, né, com dados experimentais. Isso aqui é uma configuração que lembra muito a fuselagem de um avião. E aí aqui em preto é o fronte da transição, é onde o escoamento passa de laminar para turbulento lá no experimento. E a variação do contorno roxo para o verde é justamente onde acontece isso do ponto de vista computacional. Então a gente vê que o nosso modelo é capaz de recuperar a física que nos interessa para esse problema. E um outro caso teste é aquela configuração de túnel de vento que eu mostrei lá no começo. É o CRM, baseado no avião comercial, e a gente fez algumas simulações com essa mesma configuração, e a gente consegue ver onde o contorno passa de verde para azul escuro, a região da transição. Basicamente, a transição é causada pelas ondas TS, sobre as quais eu falei antes, na região da raiz, e na região da ponta da asa tem um choque muito forte, que perturba o escoamento grandemente e faz com que ele vire um escoamento turbulento. E aí, agora, para testar o processo de otimização, a gente já tem um modelo, a gente pega esse modelo, deriva a versão adjunta e vai para o processo de otimização. A gente vê aqui um aerofólio em escoamento transônico, com onda de choque, e a gente otimiza ele com e sem transição. E a gente vê que aqui em direita, dando um zoom na cara do aerofólio,
a gente vê que quando a gente otimiza com a transição em azul, você tem um aerofólio. Quando você otimiza um regime todo turbulento, que é em geral o que os códigos do CFD assumem, você tem outro aerofólio diferente. Então, injetar mais física no problema permite efetivamente, como a gente suspeitava, ao otimizador chegar numa resposta diferente. E aí a gente vê, olhando aqui a distribuição de pressão desse aerofólio, cada uma dessas quedas verticais que tem aqui são ondas de choque. A gente vê que o otimizador reduz a onda de choque, no caso todo turbulento, em vermelho, quase não vê o choque. E no caso laminar, ele mantém um pouquinho da onda de choque, porque agora ele tem mais física, ele consegue balancear o arrasto da onda de choque, o arrasto do escoamento laminar, e trazer um benefício de arrasto bem interessante, que nesse caso foi de 28,1%. Então, 28,1% é uma redução de arrasto bastante expressiva. E se a gente olhar a cara dos aerofólios, a gente vê que a olho nu eles são um pouco diferentes. Mas, dando um zoom, eles têm diferenças que podem ser detectadas, e essas diferenças são suficientes para excitar o escoamento de formas bastante diferentes. Isso é normal e é esperado, porque o escoamento aqui é um escoamento de alta velocidade. Bom, esse era o primeiro desafio, né? E essa é a nossa contribuição para tentar endereçar aquele problema. E agora tem outro desafio, esse aqui é mais curtinho um pouco, mas é um desafio muito atual, que é o desafio de se desenvolver aeronaves a hélice eficientes. A gente tem hoje os veículos de mobilidade aérea urbana, como a gente vê aqui na direita, tem vários aparecendo no mercado, e a gente tem também o projeto de aeronaves regionais mais eficientes usando hélices. Então, a gente precisa pensar como incluir efeito de hélice no projeto aerodinâmico, existem várias formas de fazer isso, e a gente tem que fazer isso levando em conta duas coisas: a capacidade de estudar várias configurações de forma rápida e, ao mesmo tempo, a capacidade de fazer essas coisas retendo um pouco da física que nos interessa para cada fase do projeto. Então, só para a gente relembrar uma coisa que a gente discutiu mais cedo, existe uma região em torno de qualquer corpo que se move num fluido em que os efeitos de viscosidade estão confinados. Essa região é chamada de camada limite. Fora dessa região, você pode considerar, do ponto de vista matemático, que o escoamento é invíscido, ou seja, não tem nenhum efeito de viscosidade. Essa ideia é importante, por quê? Porque a maioria dos métodos de baixa fidelidade, portanto, baixo custo computacional, eles tratam todo o campo do escoamento como sendo invíscido e rotacional, que é um detalhe que talvez não vale a pena entrar agora. Mas, essencialmente, a ideia é que, para ter uma ferramenta com um ciclo de desenvolvimento rápido, que você tenha várias configurações sendo analisadas bastante eficientemente, você vai deixar de fora o efeito viscoso. Isso é o que esses códigos fazem. Mas aí, claro, você está perdendo a capacidade de acessar uma parte do arrasto, que é justamente aquela que nós mencionamos antes, que é causada por efeitos de fricção. Então, a gente precisa, de alguma forma, balancear esses dois requisitos. Agilidade, por um lado, eficiência computacional, e, por outro, trazer mais física para o problema. Então, para tentar fazer isso, isso aqui são informações públicas, isso aqui apareceu, inclusive, em uma conferência nos Estados Unidos esse ano, a gente desenvolveu uma ferramenta que combina duas outras ferramentas, uma sem efeitos de viscosidade e outra com, para fazer esse tipo de estudo de maneira eficiente. Então, a gente construiu um wrapper, né, ou seja, um código em Python, que usava o OpenVSP, que é um código aberto desenvolvido pela NASA, com o Xfoil, que também é um código aberto, sendo que o OpenVSP é um código invíscido, ou seja, não há informação nenhuma de fricção a princípio, e o código da direita, o Xfoil, é um código com informações de fricção. E a gente combinou essas duas coisas através de um loop iterativo, usando a API do Python, para ter uma estimativa mais próxima do arrasto, usando ferramentas de baixa fidelidade e, portanto, baixo custo. O que é a ideia? A gente não precisa olhar as equações em detalhe, mas é bom a gente ter em mente que o que esse método lá no Xfoil faz, ele pega as equações que representam o escoamento viscoso, região da camada limite, pega as equações que representam o escoamento invíscido, fora da camada limite, e as resolve de maneira acoplada. É isso que ele está fazendo aqui. E para fazer isso, ele discretiza, essas equações vão ser discretizadas, vão ser resolvidas num método numérico, que é o método de Newton. Essa é a ideia. Então, o que a gente fez foi combinar essas coisas todas e construir um processo iterativo em que eu pego informação viscosa em várias estações da asa, faço uma integração ao longo da envergadura e tenho, portanto, uma soma do arrasto viscoso, que vem daquelas seções, que vai contribuir com o meu arrasto total. Então, eu estou agora recuperando um pouco da física que eu perdi e portanto, estou tendo algo que tenta ser eficiente e, ao mesmo tempo, trazer a física viscosa a bordo novamente. Então, para a gente ver os resultados e finalizar aqui a parte técnica, a gente vai olhar antes uma asa, é uma asa simples, eu estou fazendo uma simulação e eu quero entender quão perto eu consigo chegar de simulações de CFD de alta fidelidade, nas quais eu tenho todos os efeitos viscosos já inclusos.
mas eu tenho um custo bem mais caro. Isso é o que a gente vê nessa tabela. Dentre todas as informações, as mais relevantes são essas que estão aqui no retângulo em azul. Na esquerda, a gente vê o arrasto total, ou seja, o arrasto com componentes em vistas e viscosas, calculadas pelo framework que a gente desenvolveu, e logo à direita a gente vê o arrasto total da ferramenta de CFD completa, alta fidelidade, semelhante àquela que eu mostrei na primeira fase do estudo. E o que a gente vê é que para vários ângulos de ataque, ou seja, vários ângulos de inclinação da asa em relação ao escoamento, a gente vê que os valores da ferramenta de baixa fidelidade corrigidos com esse esquema que eu mostrei agora há pouco, eles estão bastante próximos dos valores originados na ferramenta, que é mais acurada, que tem mais física, mas é muito mais cara. Então, esse é o benefício, é a beleza da coisa. E no segundo caso teste, a gente aumenta um pouco a complexidade colocando 2 propellers, cuja rotação é da parte interna para fora, né? Então, se a gente olhar aqui no meio da asa, as pás aqui na região central estão subindo para os 2 propellers. E é um caso, portanto, um pouco mais complexo, porque a gente tem mais física acontecendo. A gente está modelando o propeller, não estamos resolvendo a hélice, mas estamos mimicando a sua presença no escoamento. E aí, mais uma vez, a gente vê aqui nas colunas centrais, a gente vê que a computação de baixo custo, com esse processo que a gente mostra, chega bastante perto dos valores totais. E aí, o que é interessante? Se eu não tivesse o efeito viscoso, o arrasto que eu teria seria esse número aqui, 7 drag counts. E aí, a parte viscosa, 110. E aí, quando eu somo tudo isso, eu chego perto do valor da física mais completa. E aí, por fim, olhando a distribuição de sustentação ao longo da envergadura, né, isso aqui é só para observar que, quando eu de fato ligo os propellers na simulação, a presença deles gera variações na distribuição de sustentação, e a gente consegue capturar isso olhando o escoamento. Então, basicamente era isso. Eu queria só passar algumas palavras finais assim, em relação ao que a gente discutiu hoje. Então, a gente vê que nos últimos 100 anos, né, que basicamente é a envergadura da existência do avião como uma ferramenta útil, houve uma evolução tremenda nas aeronaves. A evolução foi muito grande, em termos de eficiência, em termos de consumo de combustível e, portanto, no que diz respeito a custo operacional. O custo operacional é muito importante em aviação comercial, porque nesse caso a gente tem, quanto menores os custos, né, mais acessível é o transporte, e quanto menor o consumo de combustível, mais amigável ao meio ambiente é o avião. Então, isso foi bastante visível. E os desafios que a gente tem hoje, né, puxa, veículos de mobilidade aérea urbana, aeronaves avançadas com hélice, aviões supersônicos, sobre os quais a gente não falou em detalhes aqui, mas que estão sendo novamente desenvolvidos aí pela indústria, por agências de pesquisa, e também aviões que tomam benefício do escoamento laminar, para endereçar todos esses problemas nesse ambiente aí de indústria 4.0, de situações que a gente precisa, de fato, usar os computadores, a gente precisa de ferramentas computacionais que tenham a física que nos interessa. Esse é o ponto fundamental, talvez, de tudo que eu comentei hoje. Antes, a gente incluiu lá em cima, no início da apresentação, a gente incluiu no processo de otimização a física do escoamento laminar, do escoamento em transição. E na segunda etapa, a gente pegou uma ferramenta barata de rodar e a gente trouxe a ela novamente informações de escoamento viscoso. Então, como eu falei, para que a gente consiga fazer tudo isso, a gente vai precisar de estratégias de modelagem cada vez mais eficientes, mais interessantes, e, eventualmente, para otimizar, né, e, portanto, explorar o espaço de design de maneira mais consciente, a gente vai precisar usar técnicas de otimização numérica, muito provavelmente baseadas em gradientes computados através dos adjuntos, que eu mostrei rapidamente ao longo da apresentação. Mas um ponto importante é o seguinte: independentemente do tipo da ferramenta que a gente usa, ou de quão representativa da física seja aquela ferramenta, é absolutamente imperativo que a pessoa, o engenheiro que usa, o engenheiro, a engenheira que usa aquela ferramenta, seja conhecedor da física por trás do problema, para ele entender se aquilo está certo ou errado, e ele entenda também as limitações que são inerentes à ferramenta que ele está usando. Então, a ferramenta jamais substitui o engenheiro, ela é exatamente isso, ela é uma ferramenta que o auxilia no processo de desenvolvimento. Quanto antes a gente usa boas ferramentas com bastante consciência, maiores as chances de encontrar eventuais problemas, corrigi-los e, portanto, encurtar o tempo de desenvolvimento e o custo de desenvolvimento também. Então, aqui são algumas informações de referência, né? Todas essas informações que eu mostrei aqui são informações públicas, que estão disponíveis na internet, em artigos, em outras apresentações. E só para finalizar e distribuir aqui o crédito, né? O trabalho que eu mostrei aqui, ele foi desenvolvido em momentos diferentes, a primeira fase do meu doutorado, a segunda fase já de volta na indústria,
em cooperação com várias pessoas. O trabalho desenvolvido na fase do doutorado, ele foi feito na Universidade de Michigan, ele teve uma cooperação bastante forte com a NASA nos últimos 2 anos, teve alguma cooperação com o pessoal do KTH na Suécia, algum intercâmbio com o pessoal do IAE, que é um instituto do CTA lá em São José dos Campos, com a própria Embraer e também com a NPU, que é uma universidade na China. Então, isso é um ponto importante, né, que em pesquisa é sempre interessante a gente ter colaborações com pessoas diversas, que têm backgrounds diversos, isso ajuda bastante no processo de desenvolvimento. Então, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês. Eu peço mais uma vez desculpa por não ter colocado os slides na forma de apresentação, porque eu não consegui, e agradeço a atenção. Se vocês tiverem aí perguntas, comentários, vai ser um prazer conversar um pouco mais aí. Obrigado. Parabéns, Gustavo, pela brilhante explanação. A gente Obrigado, sabe Douglas. que a parte da aviação é bastante complexa, né? Mas a gente não imaginava o quão complexo é isso aí para chegar nessa otimização, tá, de todo o conjunto aeronáutico. Tá? Parabéns por essa belíssima apresentação. E temos uma pergunta já para o nosso diretor técnico, Rodrigo. Por favor, Rodrigo. Obrigado, Douglas. Obrigado, Gustavo. Olha, a tua palestra foi excepcional, eu tenho uma pergunta para fazer para você, mas antes queria agradecer pela tua palestra de excepcional nível, né, trazendo todo o conceito por trás do desenvolvimento de uma aeronave e a busca constante por melhoria, por eficiência, né, e toda essa questão de redução de consumo de combustível. Quando você passou a passar slides com citações em journals internacionais, em que você era o autor principal, eu já vi que a gente estava falando com um palestrante ilustre, e obrigado pela presença. Bom, o nosso público está bem expressivo hoje aqui, tem gente levantando a mão, pessoal, passem as perguntas por chat, tá? Por pergunta, tem um balãozinho ali, Q&A, QIA, ali, vocês podem mandar ali. Bom, a minha pergunta é um pouco mais prática, Gustavo, do que teórica. Você colocou todo esse desenvolvimento computacional para reduzir o consumo de combustível. Tem aeronaves saindo aí no mercado com elétricas, né? Ou seja, isso também geraria uma certa economia, supostamente, no custo para um avião, enfim, percorrer seu trajeto. Em que medida todo esse esforço computacional e tal, para diminuir lá o fluxo turbulento, aumentar o laminar, em que medida isso se equilibra com um avião, por exemplo, elétrico? É possível tecer algum comentário a respeito disso? Legal, Rodrigo. Bom, antes de tudo, obrigado aí pelas tuas gentis palavras aí, fico feliz em poder estar aqui com vocês. Essa é uma pergunta bem interessante. Quando a gente substitui o grupo motopropulsor baseado em energia fóssil por um baseado em energia elétrica, a gente está mudando a fonte de energia, né? Mas a gente tem o mesmo problema, a gente precisa vencer o arrasto durante o voo. Então, se você tem escoamento laminar num avião que tem propulsão elétrica, você tem menos necessidade de consumo de energia elétrica. Então, você está, ainda assim, tomando benefício do problema, está só trocando a fonte do problema, né? Mas a tecnologia continua sendo interessante para esse tipo de aplicação. Perfeito. Nós temos algumas perguntas aqui. Douglas, você quer ler a pergunta ou eu leio a primeira ali, por gentileza? Eu posso ler, Mas primeiro que eu gostaria outra vez parabenizar o Gustavo. As manifestações aqui no chat estão sendo bastante expressivas, tá? Dando os parabéns pela tua brilhante apresentação. Nós temos 2 perguntas aqui. A primeira foi formulada pelo Paulo Peterlini. Ele não colocou a qual cidade que eu pedi para colocar, mas tudo bem. Ele é Curitiba, ele pergunta viu, o Douglas? seguinte, O Paulo é o vice-presidente do Instituto de Engenharia, o Paulo. o Paulo. Então tá bom, desculpa, Paulo. Ele está perguntando assim, tudo isso está sendo levado em consideração no desenvolvimento do novo e revolucionário turbo-hélice que está sendo estudado pela Embraer? Legal, boa pergunta. Então, quando do desenvolvimento desse turbo-hélice, né, todas as tecnologias e todos os conhecimentos são sempre levados em conta para tentar entender o que é o melhor caminho a seguir, né? E isso é mais ou menos o que eu posso comentar, assim. Então, tá ok, muito obrigado. A segunda aqui não é uma pergunta, mas sim dando os parabéns pela excelente apresentação, dessa tua apresentação. Puxa, eu agradeço aí. Então,
Então, a princípio, não temos mais perguntas, mas pelo público presente, podemos ver que foi uma brilhante apresentação. E depois, é lógico, quem não pôde assistir essa Viu, Douglas? vai ser... Viu, Douglas? Tem alguma coisa aqui no chat aqui. Não estou vendo aqui. Pode falar, Rodrigo, por favor. Então, temos aqui o Christian Amaral, fantástica apresentação. Gustavo, tenho perguntas. No projeto aerodinâmico de dirigíveis, o fluxo é quase que totalmente turbulento, plenamente desenvolvido. Além disso, boa parte do arrasto total vem de excrescente drag. Você crê que essa nova metodologia que você apresentou seria aplicável nesse caso? Essa é uma ótima pergunta. Obrigado, inclusive, pela pergunta. Isso é um fato, né? Quando você tem arrastos de excrescência, majoritariamente, né? E arrastos de excrescência são arrastos de antena, um rebite ou uma imperfeição na superfície. Você tem, bom, primeiro um problema inicial, que tendo essas imperfeições, elas automaticamente, muitas vezes, causam o escoamento laminar a virar turbulento. Então, isso, por natureza, é um inibidor do tipo de tecnologia, né? Ou seja, se você quer combinar esse tipo de tecnologia com alguma situação, alguma aplicação específica, é importante controlar muito bem a manufatura. Em verdade, eu diria, inclusive, que o grande desafio hoje para se construir aeronaves que tomem crédito de escoamento laminar é justamente a manufatura com tolerâncias bem mais apertadas do que aquelas que são padrão em aeronaves comuns. Então, existiria um caminho aí que seria ditado pelo desafio da manufatura mais do que pelo desafio da aerodinâmica propriamente dito. Tem uma outra aqui, Douglas, me permita, do Igor de Paula. Parabéns pela apresentação. Muita gente te dando os parabéns, tá, Gustavo? Realmente foi excepcional a tua palestra. Pode comentar sobre o custo do cálculo da matriz adjunta? Outro ponto seria a otimização de superfícies específicas. Por exemplo, a transição afeta pouco a performance do extradorso, mas o intradorso tem maior potencial. Isso é levado em consideração? Legal, bons pontos. Bom, o cálculo do sistema adjunto, né, ele muitas vezes escala com o tamanho do problema de CFD que você está resolvendo. Então, ele tem um cálculo, né, você precisa efetivamente calcular aquela matriz toda, né, e depois resolver aquele sistema linear. Esse sistema linear, em geral, é resolvido com algum método iterativo, né, não é feita uma inversão de matriz. Né, a inversão de matriz é caríssima do ponto de vista computacional. Então, é usado algum algoritmo iterativo para resolver. Você, claro, tem um custo aí que vai ser, muito, em geral, próximo ao custo de resolver uma simulação direta. Entretanto, como você não está resolver perturbações positivas e negativas dentro de uma certa configuração para tirar diferenças finitas, por exemplo, e usá-las para calcular o gradiente, você acaba tendo um custo que fica sendo bem mais interessante do que fazer isso usando outras técnicas. Tem um ponto importante, né, que quando você resolve um problema de otimização, mesmo que ele seja baseado em adjuntos, como eu mostrei mais cedo, ainda assim, ele é mais caro do que resolver um problema de análise, até porque ao longo do processo, para cada nova configuração que vem no novo passo de otimização, a gente tem que também resolver uma nova análise, né, para poder fazer a estimativa da função objetivo naquele ponto do processo iterativo. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. No que diz respeito ao intra e o extradorso, né, você tem mais sensibilidade na região do extradorso mesmo, e muitas vezes o que se faz em algumas aplicações é você ter, por exemplo, um slat no bordo de ataque ou um Kruger flap, que causaria transição no intradorso, porém não causaria no extradorso. Aí você toma benefício da tecnologia no extradorso, né, e você acaba perdendo o benefício no intradorso. É claro que se a gente tivesse, por exemplo, uma asa que tivesse o bordo de ataque todo perfeito, né, sem esses hipersustenadores, você poderia também procurar alguma coisa no intradorso. Mas do ponto de vista construtivo, alguns fabricantes têm adotado essa solução, de ter algum hipersustentador que vem só do intradorso, né? E aí, claro, perturba ali o escoamento e causa a sua transição. Espero ter respondido as duas perguntas. Acredito que sim. O Igor pode mandar aqui, caso precise de mais alguma informação. Mas, viu, Gustavo, a gente tem aqui pessoas assistindo de Itajaí, obviamente, Curitiba, Joinville, São Bernardo do Campo, São Paulo, capital, enfim... São Bernardo do Campo, e isso depois, se não houver nenhuma objeção sua, vai para o YouTube, para o nosso canal, onde vai compor lá entre as excelentes palestras que nós temos lá,
para pessoas que queiram assistir depois, vai atingir certamente centenas de pessoas, fora todas os que estavam aqui hoje, com um público bem interessante. Douglas, eu passo para ti, você tem feito um excelente trabalho pela Câmara de Mecânica, você e Ingrid, eu agradeço também você por isso, agradeço o Gustavo pela presença e pela participação, e passo para suas palavras finais aí, Douglas. Um abraço. Em nome do Instituto de Engenharia do Paraná, agradecemos ao Dr. Gustavo Alila pela brilhante apresentação e por dispor do seu tempo de nos brindar com esses grandes conhecimentos, né, que, como já falei, para mim foram ótimas apresentações, com grandes conhecimentos, e saber que está sendo aplicado isso aí na nossa aviação nacional, que é a Embraer, que é um dos expoentes na aviação mundial, na construção de aviação mundial. Parabéns novamente e muito obrigado pela sua atenção, disponibilidade e a todos os participantes nesse evento de hoje. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, pessoal. Queria aproveitar para agradecer novamente o Douglas, o Rodrigo e todos que disponibilizaram um pouco do tempo para participar da discussão. Obrigado mesmo, sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos aí.